Colega dentista, o que é a odontologia do cuidado e como é que ela pode encher a sua agenda de pacientes recorrentes? Eu sou a professora Cristina Miura, ajudo dentistas a terem pacientes recorrentes, pagando bem. E nesta aula de hoje eu vou falar o que é essa tal de odontologia do cuidado. Para começar, a odontologia do cuidado significa a gente cuidar do paciente depois que ele termina os nossos tratamentos odontológicos. Isso significa que a odontologia, ela tem sido muito curativa e essa odontologia curativa, é assim, o paciente vem, ele tem um problema, e ele agenda uma consulta e a gente vai fazer uma avaliação. Nem toda clínica, nem todo dentista consegue cobrar essa avaliação, na verdade. E quando o dentista não sabe fazer a conta, ele não contabiliza esse tempo clínico. Agora, na odontologia do cuidado, esse paciente já fez qualquer procedimento curativo, terapêutico, e depois você vai sugerir que você vai estar cuidando desse paciente para que ele não tenha nenhum outro problema. Ele tem alguma diferença filosófica com a odontologia preventiva? Porque prevenção ficou assim, ó, limpeza, flúor, e eu quero mostrar que isso daqui é uma coisa muito maior, mais interessante para o seu paciente querer voltar. Um outro ponto que eu quero esclarecer antes de desenvolver esse tema é explicar qual é a diferença entre recorrente e paciente fidelizado. O paciente recorrente é um paciente onde a gente coloca dentro de um programa e ele vai voltar dentro da periodicidade indicada para ele. Professora, qual que é a melhor periodicidade? Ela nunca é engessada. Se você acha que ele tem que voltar de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, significa que falta algum conhecimento a mais para você. Porque o paciente também vai se perguntar: eu vou voltar por quê? Acho que tá bom, tá tudo bem. E o paciente não volta. Você precisa estar munido desses conhecimentos e dizer para o paciente: você vai voltar porque tal coisa. Você não precisa voltar porque tal outra coisa. Por que é que eu preciso voltar nesta periodicidade? Isso precisa ser explicado. E calma, ao longo dessa sequência, a gente vai estar desenvolvendo todos esses conteúdos. Atenção, esta é uma playlist e se você quiser saber mais sobre como ter pacientes recorrentes, como trabalhar nessa odontologia do cuidado, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para você ser notificado para cada aula nova que eu colocar aqui para você, tá? Agora aguenta aqui que essa aula aqui ela é científica também, ela não fica só no blá blá blá. A vantagem dessa odontologia do cuidado é que nessa odontologia curativa, já falei, o paciente vem e ele consulta. E aí todo o tratamento, ele incorre em materiais odontológicos. Gente, fala sério, né? A quantidade de material que a gente compra, mais os materiais descartáveis. Por exemplo, uma restauração muito bem feita. Ela vai exigir tempo clínico, isolamento absoluto ou relativo, mais anestesia, mais grampo, mais demora tempo, mais uma polimerização adequada. Aí o paciente vai embora, ele não tem cuidado nenhum, ele não é orientado, ele não sabe de nada. Daqui a pouco ele tem um problema e ele vem dizer que essa restauração deu problema, que a doutora não é boa, porque não sabe fazer essas coisas direito. E meu grande temor é que, como eu sou periodontista, eu ficava sempre me perguntando: puxa vida, eu faço o melhor tratamento que existe para ele, mas se esse paciente não retornar periodicamente, eu vou colocar tudo abaixo. A literatura científica do tratamento periodontal, ele fala que depois de um tratamento, se o paciente não retornar para essas manutenções periodicamente, em 2 anos ele volta mais ou menos à estaca zero. E é munido desses dados que a gente vai falar para o paciente que a gente vai fazer isso de um jeito diferente para você. E eu preciso deixar muito claro que esta odontologia do cuidado não é uma limpezinha, não é uma profilaxia. Porque uma limpezinha ou a profilaxia, ela ficou convencionada como se um procedimento que você faz, mas esse procedimento, ele precisa ser incrível, maravilhoso, uau! E se ele não for assim, não vale a pena. Aí, se você faz isso, se você gosta de fazer isso, se você acredita que limpeza tem que ser rápida para conseguir ter movimento, então pode sair desse vídeo, pode
desinscrever desse canal, porque isso daqui não é para você. Quando a gente faz limpeza rápida, o paciente não entende valor nenhum, ele não acha nada importante, você não construiu o significado para ele nem sabe por que ele precisa voltar de tempo em tempo, ele volta. Sem esse entendimento, ele não volta. E sem uma explicação fundamentada em dados científicos que faça o paciente entender de verdade por que ele precisa voltar e por que vai ser vantajoso para ele. O adulto precisa de vantagem, ele precisa sair falando assim: achei uma dentista que vai cuidar de mim, né, essa odontologia do cuidado, não vai fazer com que eu tenha cárie, não vai fazer com que eu tenha doença periodontal, e isto não é só um procedimento de profilaxia, porque só o procedimento não conscientiza. Tá entendendo? Se você acha que você precisa comprar o equipamento tal e o equipamento vai fazer a profilaxia mais linda, e só porque o equipamento fez aquilo, o equipamento não vai construir a consciência necessária do seu paciente. A consciência, o entendimento do quanto aquilo é vantajoso vai fazer ele querer voltar. E isso daqui, quando você consegue fazer toda essa explicação, você consegue cobrar mais do paciente. Agora, por exemplo, não basta só a limpezinha. Agora, com licença, que eu vou mostrar um dado científico importante aqui para você. Já falei que é uma aula importante científica, né? Eu tenho andado por todos os grandes congressos do mundo e eu fui para o congresso do International Academy of Periodontology. Isso aqui não é um canal só para periodontistas, tá? Isso aqui eu traduzo essa pério de todos os dias para o clínico para ficar bem facinho para você. E eu conheci o professor Jorge Meili. O professor Jorge, ele é o autor desse estudo muito bacana chamado Molecular Aspects of the Pathogenesis of Periodontitis. Ou seja, os aspectos moleculares, mas calma, eu vou explicar isso bem facinho para você, clínico, conseguir explicar isso para o seu paciente. É aqui que isso daqui faz a diferença. E conhecer esse professor pessoalmente, que incrível! Eu acho que os professores, quando eles têm mais conhecimento, eles acabam sendo mais humildes, né? E transmitem isso com muita tranquilidade. E ele mostrou esse seguinte estudo, que calma, que eu vou deixar ele bem explicadinho para você e bem traduzidinho de um jeito bem fácil, tá? O que ele está explicando é sobre a saúde, a gengivite e a periodontite. Quando você tem saúde, na saúde você tem uma massa bacteriana menor. Essa massa bacteriana, ela está em equilíbrio com o sistema imunológico. Presta atenção, gente, na odontologia antiga, que talvez tenha sido aquela que você aprendeu na faculdade, você aprendeu que a gente tem que fazer controle de placa, que o paciente tem que escovar, que tá ruim e que placa bacteriana vai ter cárie. E eu vou dizer para vocês que não é toda placa que é igual, que tem bactéria boa na boca, e que isso depende também do sistema imune. É isso que fala esse primeiro retangulinho aqui, falando sobre saúde, saúde clínica. Na saúde clínica, pode ser que o paciente tenha bactéria. Gente, se a gente evidenciar nossa placa bacteriana agora, a gente tem bactéria, certo? E então a gente não vai esfolar o paciente de exigência falando que tem que escovar assim, tem que escovar assado. Nós somos dentistas, nós temos habilidade manual, nós conseguiremos fazer essa higiene muito bem feita, mas o paciente nem sempre, entendeu? E aí, pode existir uma pequena massa bacteriana desde que tenha um pouco de saúde. Agora, no quadradinho da gengivite, o que pode acontecer também é que o paciente, ele pode ter uma massa bacteriana um pouco maior, massa bacteriana, vamos falar, placa, placa, cálculo, e ele pode ter uma resposta imune que já não está tão legal. Ou uma resposta imune que responde meio demais, que seria o diabético, seria alguém que já tem uma resposta autoimune, uma doença autoimune, ele tem um sistema imune hiperresponsivo. Um paciente hipertenso, já que hipertensão é uma doença inflamatória, em outro capítulo eu explico isso para você, tá? Essa doença inflamatória, ela pode estar causando outros problemas inflamatórios. E quando ele tem uma periodontite, agora leia-se, periodontite, periimplantite, e mesmo que você não seja implantodontista, presta atenção, porque nós vamos prevenir estas doenças. A gente pode ter a situação onde o paciente, ele pode ter um sistema imune hiperresponsivo. O que é isso?
O paciente tem diabetes, pré-diabetes, depressão, síndrome metabólica, problema sistêmico que você está sabendo que está tendo de monte. Então, não basta só a gente estar cuidando do paciente por fora. Por isso que eu falo que a odontologia do cuidado não é uma mera limpezinha. Nós não conseguiríamos controlar nem doença cárie, nem porque passa pela imunidade, nem gengivite, nem periodontite, nem periimplantite. E olha a quantidade de pacientes implantados. Quanto mais as clínicas populares ou clínicas franquias estão instalando implantes, mais pacientes órfãos de cuidado eles estão. E quando você passar a explicar de uma forma lógica que existe a necessidade deste cuidado, que precisa ser tanto na boca, tanto o nosso procedimento quanto a explicação, por isso não adianta fazer limpezinha rápida, os nossos pacientes vão ficar com a gente. E assim você valoriza, cobra melhor para sua sessão e é o seguinte, na odontologia do cuidado, o paciente vem na recorrência, na periodicidade adequada, ele não vai gastar o seu tempo clínico, que é tempo clínico, hora clínica, ar-condicionado, grau cirúrgico, esterilização, tempo da auxiliar ou o seu tempo para conseguir esterilizar, desinfetar tudo isso. Ele ocupou um tempo de cadeira que podia ter um outro paciente, o paciente já vem direto, porque ele entendeu a recorrência. Talvez você esteja se perguntando assim, mas o paciente ele não volta. Eu falo, eles não voltam. Eles não voltam se você é um dentista disco furado que repete, repete, e repete, e repete a mesma coisa o tempo todo. Você precisa estar com informações científicas diversas para estar explicando isso de uma forma que ele entende. A gente trabalha muito com histórias que o paciente entenda, histórias que vão salvar os seus dentes, histórias que colam na cabeça dele, histórias desta odontologia do cuidado. E aí, quando ele entender que é absolutamente vantajoso não ter cárie, não ter perda dentária, não ter periimplantite, porque o paciente nem sabe que o implante que ele tem pode ter problema. Ele não sabe, nessa odontologia do cuidado, que o sistema imune hiperresponsivo, que é o slide que eu mostrei para você anteriormente, ele pode estar interferindo negativamente. Aí, como é que a gente vai tratar isso? Com um estilo de vida adequado, incluído nesta orientação da odontologia do cuidado. Por isso, eu preciso dizer, nesse mundo onde a gente tem cursos de odontologia se proliferando, a concorrência aumentando, a indústria odontológica colocando pressão para você fazer, faz essa especialidade, faz aquela outra especialidade, e nada contra tudo isso, mas o que a gente precisa é tratar, trabalhar uma odontologia do cuidado, de custo muito baixo, quase próximo de zero, você não precisa de materiais, você precisa deste conhecimento que a gente vai trabalhar nesta playlist que eu quero que você maratone, se inscreva e preste atenção que vai ter muita coisa vindo aqui e você cuide dos seus pacientes em recorrência, porque eles já gostam de você, eles já voltam sempre, não tem intercorrência, eu que sou implantodontista, não tem perda de implante, não tem hemorragia, não tem parestesia, não tem paciente reclamando, não tem paciente falando assim, eu vou te processar porque eu perdi esse implante, eu quero meu dinheiro de volta e mais o dobro do processo, dor de cabeça, da odontologia da alta complexidade. Então, nesta odontologia você vai falar, eu vou tratar porque eu sou dentista, mas eu também vou te cuidar. Agora eu quero muito saber de você. Escreve aqui nos comentários se isso daqui faz sentido para você. Se isso faz sentido, cuidar dos pacientes de uma forma recorrente para que todos os seus trabalhos odontológicos durem mais e valorizando muito essa sua sessão.